depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, que lhes deram filhos. Foram estes os heróis do passado, homens famosos. Mas quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Vamos descobrir. Existem diferentes interpretações sobre essa questão. Hoje iremos explorar duas delas. A primeira interpretação, sendo a mais comum, é que os filhos de Deus eram anjos caídos, ou seja, anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Esses anjos teriam se atraído pelas mulheres humanas e se relacionado com elas, gerando uma descendência híbrida de natureza divina e humana. Esses seres eram os Néfilins, que tinham uma grande estatura e poder, mas também uma má índole e perversidade. A segunda interpretação, e não menos importante, é de que os filhos de Deus e as filhas dos homens são, respectivamente, a linhagem de Sete e Caim, ambos filhos de Adão, onde os homens da linhagem de Sete eram considerados piedosos e as mulheres da linhagem de Caim eram consideradas ímpias. Dessa forma, os Néfilins seriam os homens ímpios e violentos resultantes desse relacionamento. Essa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens foi considerada uma transgressão e desagradou a Deus, que, diante da multiplicação da maldade do ser humano, resolveu enviar um dilúvio para destruir toda a vida na terra, exceto Noé e sua família, que eram justos aos olhos de Deus. Noé construiu uma arca, onde abrigou sua família e um casal de cada espécie de animal, e assim sobreviveu ao dilúvio. Mas e os Néfilins? Eles foram todos exterminados pelo dilúvio? A Bíblia diz que havia Néfilins na terra naqueles dias, e também depois. Isso significa que alguns Néfilins sobreviveram ao dilúvio, ou que houve uma nova geração de Néfilins depois do dilúvio. Como isso é possível? Há algumas teorias para explicar isso. Uma delas é que alguns Néfilins eram imortais ou tinham uma longevidade muito grande, e assim resistiram ao dilúvio. Outra é que os anjos caídos continuaram a se relacionar com as mulheres humanas depois do dilúvio, e assim geraram novos Néfilins. Uma terceira teoria é que alguns dos descendentes de Noé tinham o gene dos Néfilins em seu DNA, e assim transmitiram essa característica para as gerações posteriores. Seja qual for a explicação, o fato é que os Néfilins continuaram a existir depois do dilúvio e se espalharam pela terra. Eles são mencionados novamente em Números 13:33, quando os espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã relatam que viram gigantes naquela terra. Esses gigantes eram chamados de Anaquins e eram temidos pelos israelitas. Outros nomes de gigantes na Bíblia são Emins, Refaíns e Zanzumins. Esses nomes podem indicar diferentes tribos ou clãs de Néfilins, ou diferentes graus de mistura entre os Néfilins e os humanos. Alguns desses gigantes eram famosos por sua força e coragem, como Golias, que foi derrotado por Davi, e Og, rei de Bazã, que tinha uma cama de ferro de 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Não se sabe ao certo quando os Néfilins deixaram de existir, ou se eles ainda existem hoje em dia. Alguns estudiosos acreditam que os Néfilins foram gradualmente se misturando com os humanos, e assim perderam suas características distintivas. Outros acreditam que os Néfilins ainda estão entre nós, mas de forma oculta ou disfarçada, e que eles têm um papel importante nos planos do Anticristo e do fim dos tempos. Os Néfilins são, sem dúvida, um dos maiores mistérios da Bíblia, e que despertam a curiosidade e a imaginação de muitas pessoas. Há muitas especulações e teorias sobre eles, mas poucas certezas. O que sabemos é que eles foram uma raça de seres poderosos, mas também perversos, que desafiaram a Deus e a sua ordem, e que, por isso, sofreram as consequências. Mas e você? O que acha? Você acredita que os Néfilins já foram extintos ou ainda estariam entre nós, de forma oculta ou disfarçada?
Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!